A gente tá quase chegando a quase 30 mil inscritos. E nesses últimos dias eu estive isolada porque eu testei positivo para Covid-19. Mas eu já tô no final do isolamento, me sinto melhor, com menos sintomas. E eu vou tentar tocar um pouco de clarinete, porque eu sinto que ele vai exigir menos do que eu tentar pegar o saxofone. Hoje tem 11 dias que eu não toco, né? Até mais, eu não estava tocando muito antes. E aí eu quero tentar registrar isso e depois eu explico a história. Confesso que eu já dei uma cansada só de pegar o clarinete, né? Mas eu vou tentar ir aos poucos pra ver o que acontece, como eu me sinto. Tem aqui água e aparelhinho para medir a saturação e o oxigênio, o nível de oxigênio. Vou medir aqui antes. Vou deixar o clarinete guardado. Porque cansa. Não quero que seja um vídeo triste, porque tá tudo bem. E por que eu tô gravando isso? Primeiro porque eu sumi do canal nesses dias, né? E porque o Covid é muito sério. Desde o começo da pandemia, né, mais de um ano, a gente tem se cuidado bastante aqui em casa, porque eu moro com os meus avós, né, tenho muito contato com eles, são grupo de risco. Meu avô já tomou as 2 doses da vacina, a minha avó tomou só a primeira, mas mês que vem ela vai tomar a segunda. E a minha mãe é grupo de risco também, né, então a gente fica muito preocupado. E como tudo isso começou, né? Eu fiquei resfriada, começo de março, mais ou menos, eu fiquei resfriada, sintomas de resfriado, né? Não tava passando, sabe? Tinha muita dor de cabeça e eu não suspeitei, a gente não suspeitou que era Covid, porque eu não tô saindo de casa, eu recusei vários trabalhos, não foram só não foi só um trabalho, não foram 2 trabalhos, não foram 3 trabalhos. Eu recusei muito trabalho para não sair de casa, porque eu me preocupo muito com os meus familiares. E aí a gente nem passou pela nossa cabeça, né? Eu até falei brincando que poderia ser mudança de tempo, de clima. Minha mãe até brigou comigo, porque às vezes eu durmo com a janela aberta. Mas começou a me dar dor de cabeça muito forte. E eu até achei que era enxaqueca, né? Mas não era enxaqueca. E aí, não tava passando por nada, eu me sentia muito cansada, muito cansada. Parecia que eu tinha, sei lá, apanhado assim, que eu tinha tentado correr uma maratona depois disso. Um cansaço absurdo, é surreal. E uma dor de cabeça muito grande. E aí, o que aconteceu foi que tomando remédio para resfriado não passava, eu dormia todo dia. Desmarquei a aula, deixei de fazer algumas coisas da faculdade, porque eu não tinha disposição, assim. Eu tava cansada, dormia, se eu sentasse de novo na cama, eu dormia de novo, assim, que é um cansaço gigante. E aí eu fiquei sem paladar e sem olfato, né? E aí também a gente não suspeitou que era Covid, porque até então, esse sintoma não resfriado. Tudo isso porque eu não tô saindo de casa. Enfim.
teve um dia que minha mãe já estava em casa, né? Porque aqui em São Paulo agravou muito a pandemia. E se você trabalha em algum estabelecimento que não é serviço primário, digamos assim, né? Que não é essencial ficar aberto, aqui em São Paulo foi fechado porque foi bem logo quando a gente entrou numa fase roxa, numa fase que falaram que seria bandeira roxa, né? Mas na verdade era vermelha. Então, muitos voltaram a trabalhar em casa, foi por causa dos meus pais, né? E meu pai ficou resfriado também nesse tempo, só que a gente não suspeitou, porque eu não tive muito contato com meu pai, e não durou nem 3 dias, assim, o resfriado dele. E aí, quando eu perdi o olfato e o paladar, meu irmão até brincou comigo, né? Falou, meu, será que você não tá com Covid? Não. Eu falei, não, resfriado, só que eu sentia muita moleza, muita dor de cabeça. Até pensei que era enxaqueca. Tomei um remédio e não passava. Aí eu decidi fazer o teste, né? A gente pagou pra fazer o teste na farmácia, não foi o primeiro teste que eu fiz. E aí deu positivo. E meus pais fizeram também e deu negativo, então só eu peguei, assim, graças a Deus que só eu peguei, porque meus pais têm contato com os meus avós, minha mãe é grupo de risco, né? E meu pai, assim, ele tem saúde boa, graças a Deus, mas ele tem pressão alta. E a gente fica preocupado, né? E aí deu positivo. No dia 23 de março, que foi o dia que eu cheguei de noite do hospital, né? Passei no médico, ele passou os medicamentos. Não existe remédio, isso é bem sério, gente. Não fiquem tomando remédio por conta própria. Não existe remédio próprio para Covid-19. Comecei a tomar os remédios, né? E aí os sintomas foram bem chatos. Eu não tive falta de ar nem febre, mas eu ainda tenho calafrio, porque eu ainda tô isolada, né? Hoje é o 11º dia. Então eu tenho muito calafrio, muita dor de cabeça. A dor de cabeça agora tá menor, graças a Deus. E tem 2 dias que eu não sinto cansaço. Aquele cansaço absurdo de você não ter... Teve um dia que eu não tive força pra pegar a bandeja do almoço, assim, sabe? Então é muito zoado, assim. Eu tentei assistir algumas aulas da faculdade, mas é meio que frustrante, sabe? Porque o simples fato de você ficar sentado muito tempo na frente do computador cansa muito. Então eu ligava o computador, deitava na cama e tentava assistir a aula de longe, assim. E aí eu tô me adaptando, né? Porque eu tenho época de prova, eu tenho que gravar vídeo de tudo quanto é coisa na faculdade, de instrumento, de percepção, de regência, de tudo. Então tem coisa que eu tô conseguindo fazer e outras não. Mas assim, os sintomas estão passando, né? Ainda continuo cansada por algumas coisas, que nem tomar banho, arrumar a cama, às vezes passar aspirador aqui no quarto, tentar fazer alguma tarefa da faculdade também cansa, mas aí eu fico balanceando, né? Faço um pouquinho, deito, tomo água, fico medindo a temperatura, pra ver se não tô com febre, porque o calafrio começou depois, né? Muita dor no corpo, assim, dor em lugares que eu não imaginava, assim, dor na articulação, muita dor na perna, no ombro e pescoço, nuca, nossa, horrível. E a dor de cabeça. Mas graças a Deus os sintomas estão passando. E é isso. E eu decidi gravar o vídeo por esses motivos, assim, porque eu peguei o vírus em casa. Não sei como, não sei se foi em elevador, através de algum objeto. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Muito mesmo. Tá tudo bem. Logo menos vou voltar a gravar os vídeos. No tempo certo, né? A gente tá chegando a 30 mil inscritos, vai ser um vídeo bem legal. E é isso, gente. Então, se cuidem e fiquem em casa, se possível. Usa máscara, passar álcool em gel, porque a situação tá bem séria. Eu tive sintomas leves, né? Mas que todos juntos são um caos. Então, se cuidem. Forte abraço. A gente vai chegando aos 30 mil e eu fico muito feliz. Um beijo.